Boa noite, gente. Eu sou Viludo. Alguns me chamam de Exu, outros me chamam de Guardião, e tem gente que é muito louca e me chama de Mentor. Mas eu não tenho nenhuma tendência para Mentor. Sou apenas um Guardião. Minha função é trabalhar aqui próximo de vocês, no Terra a Terra, né? Auxiliando quando é possível auxiliar. E hoje, já que vocês estão falando de autodefesa psíquica e energética, né? Convém a gente falar um pouco, trazer um pouco do que eu sei a respeito. E o que eu sei não é muita coisa, mas é algo que pode auxiliar vocês demais. Quando a gente fala nos sistemas de defesa, remetemos até o que se diz, ou que se dizia alguns anos atrás, a medicina, falando do sistema interno de defesa humano, de defesa imunológica. No entanto, com o passar do tempo, a própria medicina refez esta fala. E de sistema de defesa virou o sistema de equilíbrio humano. Veja bem que é muito diferente. De defesa dá a impressão que tem um tanto de soldado pronto para atacar, caso seja atacado. De equilíbrio é um sistema de harmonização interna, em que as partes contrárias possam sobreviver de maneira tranquila, sem que um possa afetar o outro devidamente. Então, eu falo agora desse sistema de equilíbrio. E sistema de equilíbrio que eu falo não significa apenas aquilo que ideia que vocês têm de perfeição. Não, longe disso. O equilíbrio interno ao qual me refiro é uma atitude coerente com a vida, coerente com o que vocês dizem, com o discurso de vocês, que a sua atitude no dia a dia, seu comportamento, seja coerente com o seu discurso. E por isso que eu vou falar sobre esse sistema de equilíbrio interno com vocês. Não adianta nenhum tipo de atitude externa. Você saber riscar ponto, cantar pontos, evocar espírito, ter o melhor guardião que você julga o melhor ao seu lado, se você não tem um sistema interno de equilíbrio. E quando eu falo de equilíbrio, eu estou falando em você ser bem resolvido consigo próprio. Nós, para ascendermos do lado de cá a condição de guardiões, estudamos no mínimo 40 anos. Desses 40 anos, é um pressuposto, uma necessidade, que nós nos submetamos a algo que do lado de vocês conhecem como terapia. Ou seja, que a gente enfrente os nossos medos, que enfrentemos as nossas sombras, que saibamos conviver com elas e admitir, muitas vezes, que não somos tão bons, não tão bons quanto a gente divulga, ou quanto os outros acreditam. Ou seja, conviver conosco da forma como nós somos, sem nenhuma pretensão de santidade, sem nenhuma pretensão de superioridade, de que eu sei mais, ou que eu vou ganhar mais do que o outro. Isso significa que eu tenho que estar em equilíbrio com minhas emoções, com o pensamento. Agora, eu vou destrinchar isso um pouco mais, porque falar em equilíbrio é algo muito difícil para quem está encarnado. O que é equilíbrio e o que é desequilíbrio? É algo muito difícil de estabelecer. Contudo, se eu falar com vocês que é necessário sermos coerentes com as nossas palavras, coerentes com aquilo que nós defendemos, coerentes com aquilo que pregamos, que a atitude seja coerente com aquilo que se discursa, então falar de coerência fica mais fácil para vocês. Falar de coerência fica mais fácil para entender o que eu quero dizer com equilíbrio interno. Ou seja, é necessário que você pare de querer fazer viagens para fora do corpo e tenha a coragem de fazer uma viagem para dentro de si. Quando se estabelece isto, esta harmonia, esta aceitação interna, tanto quanto o conhecimento do que passa dentro de você, aí sim, nós, os guardiões, conseguimos fazer algo em seu benefício. Chame-nos de guardião ou de Exu, tanto faz como você se sentir bem. Para nós as palavras pouco importam. O que importa é o sentido por detrás da coisa.
Então falar de segurança, seja segurança pessoal, desde você sair à rua no dia a dia, ser assaltado ou não. A segurança espiritual de ter um ataque de ordem espiritual extrafísico, ou a segurança energética, qualquer desse tipo de segurança depende de você estar bem, você se enfrentar e se conhecer. E eu acredito que o objetivo de vocês estudando o que estão estudando agora é fazer esse mergulho muito mais para se conhecer do que para se defender. Porque uma vez que vocês se conheçam, todos os sistemas de defesa, de autodefesa, são imediatamente ativados. Vou exemplificar. O ser humano tem um sistema de defesa natural que vocês conhecem como aura. Num campo aproximadamente de 5 metros a partir do centro do corpo físico, que é onde se distende com relativa facilidade o cordão de prata, a partir daí ele também se estende mais, mas não com a mesma naturalidade e facilidade. Dentro desse perímetro, então, se estabelece um campo de força individual. Contudo, os problemas internos, os problemas externos, as dificuldades do dia a dia, interpretadas pela pessoa, faz com que se rompa a estrutura eletromagnética desse substrato que vocês chamam de aura. E vou usar esse termo porque é o termo que vocês estão acostumados. Ora, se a sua aura está rompida, você corre o risco de sair ao seu quintal e o cachorro te pegar, te morder. Se a aura está rompida, é sinal de que existe algum trauma por trás disso, medo. O medo faz com que exale um cheiro do ser humano. Quem tem medo exala cheiro, um odor apropriado. Quem ama exala um odor apropriado. Quem tem segurança energética, segurança em si próprio, também exala um tipo de odor, numa frequência vibratória facilmente perceptível. Daí, em alguns lugares, no seu mundo, do seu lado, costuma-se dizer que a pessoa atrai ladrão, não é o ladrão que procura a pessoa, ela atrai ladrão. Ela atrai cachorro para mordê-la. Ela atrai uma série de dificuldades, porque ela está com a aura rompida, o que faz com que exale desta pessoa elementos psicofísicos perfeitamente perceptíveis por outras pessoas e seres ou situações. Ora, nós não temos como reverter este processo se você não fizer um mergulho para conhecer os seus sistemas de equilíbrio e de defesa internos. E acredito que essa é a proposta de se estudar sobre autodefesa psíquica. Sobretudo é estudar sobre si. Fazer um mergulho sem medo no seu interior. A partir daí, então, você não tem que resolver os problemas. Você terá que enfrentá-los e se conscientizar de como você é e quais são as suas possibilidades que estão aqui dentro. Uma vez que você faz esse mergulho, qualquer presença espiritual de um guardião, de um mentor, poderá fazer algo em seu benefício. Mas se você transferir tudo isso para o outro fazer, para o desencarnado fazer, para nós fazermos, nós não temos condições absolutamente nenhuma de ajudar aquele que não se ajuda. Isso significa que um comportamento antiético, de maneira consciente, feito de maneira consciente, já é um impedimento para que a pessoa seja auxiliada. Não que nós não queiramos, é que nós não podemos. Como espíritos, nós não podemos fazer tudo. Por isso existe a parceria dos dois lados da vida. Junte-se a isto as necessidades socioevolutivas, socio-reencarnatórias. Muita gente reencarna com necessidade de aprendizado, de passar por determinadas situações, com determinados desafios e obstáculos, para que ela possa fazer emergir de dentro dela os valores
que foram dilapidados nas experiências passadas. E contra isso, que é da lei, nenhum espírito pode fazer nada. Ora, resta-nos então, quando esse caso ocorrer, que possamos mergulhar profundamente, entender que mensagem que a vida está trazendo para cada um de nós nos momentos de desafio. Não significa que nós não mereçamos, e a questão aqui não é merecimento, é necessidade de aprendizado. Muitas vezes precisamos mesmo passar pela dor. Não é questão de mérito ou demérito, mas necessidade para que possamos fazer uma lapidação interna e reeducar a maneira de ver a vida. A crise, por exemplo, que todos falam o tempo inteiro. Crise não é nada mais, nada menos do que a força e a voz do universo, a voz da vida, te chamando para assumir uma postura mais digna, honesta e mais simplificada diante das circunstâncias. Aquilo que você não aprendeu nos tempos de bonança, a crise vem. Isso é a crise pessoal, emocional, profissional, a crise do país. É uma forma que a vida nos conduz para acordar as pessoas. E perguntam muitas vezes por que os espíritos não te ajudaram, por que os guardiões não te ajudaram. Primeiro que nós não estamos aqui para ajudar você. Somos seres humanos. No meu caso, trabalho como ser humano com todas as limitações humanas. E nós não somos escravos dos encarnados para ficar tirando vocês do poço toda hora que vocês voluntariamente se jogam lá. Não somos nem escravos nem empregados. Então isso eu tenho que tirar da cabeça imediatamente. Espírito não é empregado de médium e de ninguém. Se você cair, problema seu. Se quer levantar, dê-nos a mão que nós ajudamos. Mas você tem que dar a mão e fazer o seu esforço. Nós não somos solidários na desgraça. Somos solidários no momento de erguimento do ser humano para recuperar os seus valores morais, espirituais e de dignidade humana. Se fôssemos solidários nas desgraças, nós iríamos cair no poço com você e ficar lamentando também do mesmo jeito. Isso é solidariedade na desgraça. Você caiu, você que caiu. Eu não tenho que pular no poço, mas eu posso colocar a escada. No entanto, você terá que subir cada degrau, fazendo o seu esforço. E eu e os guardiões estaremos lá para dar a mão, para lhe puxar, mas você tem que fazer o esforço. Espírito não vem eliminar provas e obstáculos de ninguém. Pelo menos não os espíritos da minha categoria. E olha que a minha categoria não é diferente da de vocês, não. Eu não sou nenhum mentor. Eu sou um espírito que lido no dia a dia das situações humanas. E olha que eu desconheço qualquer um espírito que de maneira ignorante se jogue no poço e fica lá chorando junto com seu pupilo. Não, ele vai fazer o trabalho dele, o pupilo fica lá. A hora que ele quiser sair, faz uma oração, peça socorro, ele volta, dê a mão, coloca o recurso ou mostra para você o recurso existente. Mas você tem que ter coragem. Coragem, um mínimo de inteligência para dar o passo a passo a fim de sair da situação. Nós somos parceiros e não substitutos do trabalho. Não substituímos o trabalho que você tem que fazer. Não substituímos o esforço que compete a você. Não substituímos a sua necessidade de aprendizado. Não, somos parceiros. Nós mostramos para você, olha, vire as costas porque tem uma escada. E a pessoa fala, mas eu não quero esta escada, eu quero uma escada rolante, sinto muito que a vida te deu esta. Para o outro nós falamos, vire as costas porque é o seu lado, tem uma corda. Mas eu quero uma escada, eu não quero corda, sinto muito, para você o que tem é isto. E eu seguro a corda do lado de cá, para você não cair. Mas você tem que se amarrar na corda, fazer o esforço. Vejam que a parceria é diferente de substituição. Espírito, principalmente guardião, não substitui o esforço de ninguém. Mentor não substitui o esforço de ninguém, senão está fazendo apologia da preguiça.
E do lado de cá nós temos muita coisa para fazer, muita gente querendo ser ajudada. A esses nós ajudamos. Mas tem que ter uma consciência. A ajuda nunca é aquilo que você espera. Então tem que ter um mínimo de intuição. Mas a intuição só vai funcionar se encontrar você trabalhando. A intuição não chega a ninguém com os braços cruzados. A intuição no momento de ajuda, de auxílio extrafísico, energético, só funciona se você estiver operoso, fazendo alguma coisa. Se estiver com o braço cruzado, pedindo aos Exus, guardiões, aos mentores e mestres, com os braços cruzados ou ajoelhado quietinho no seu canto, a intuição passa e acende o fogo da fé no outro que está trabalhando. E você fica até acordar para a situação. Infelizmente ou felizmente, não fui eu, não foram os guardiões, os espíritos que criamos o sistema. Esse sistema foi criado pelo Criador, pela mente diretora do universo. Nós não fazemos a lei, nós fazemos com que ela se cumpra. Nós somos agentes da lei, agentes da justiça, mas não fomos nós que criamos estas situações. Se você acha ruim, questiona com o Criador. Sempre foi assim e sempre será. Nós nos inserimos neste contexto como agentes da justiça para fazer a lei se cumprir. Mas a lei não se cumpre em benefício de A ou de B para livrar você desse problema ou do outro. Não é isto. A lei se cumpre em função da harmonia do todo e não do benefício das partes. Se uma parte quer ser beneficiada, isso chama egoísmo. Não funciona a lei dessa forma. Então podemos auxiliar você, desde que você esteja no contexto geral da harmonia do universo. Muita gente quer ajuda para questões materiais, para questões profissionais, emocionais. O que se tem que ver é, você não está querendo beneficiar a sua vontade? Independente da situação geral? Se for assim, cuidado com o que pede. Pode ser que algum louco do lado de cada vida possa te conceder. E aí não demora 3 meses, você arrepende do que pediu e do que você tem na sua mão. Portanto, até para pedir ajuda, proteção energética e espiritual, tem que se ter um mínimo de inteligência para fazer uma avaliação mínima da situação. Aquilo que o Evangelho fala, que para nós é um código de conduta, um código de psicoterapia, como o próprio médium às vezes fala. O Evangelho fala para orar, para ter fé, mas tenha, sobretudo, inteligência para pedir. Porque talvez você pode receber. E depois que receber, você vai ter que amargar com os resultados. A ajuda espiritual, ela vem, ela está ao nosso lado, a ajuda genuína de quem tem responsabilidade com a lei universal da harmonia, da disciplina do bem. Existe essa ajuda. Ela está presente perto de todos, mas o esforço é seu. Faça uma análise se as suas atitudes estão sendo éticas ou antiéticas. Na antiética, você pode até se beneficiar. Você pode ignorar o outro. Você pode abusar do outro. Você pode, inclusive, ganhar em cima do trabalho do outro que não te pertence. Mas existe a lei do retorno. E hoje em dia, no século XXI, eu posso afirmar para vocês. Até do lado de cá existe computador. Não se espera mais a próxima encarnação, não. Vem nesta mesma resposta e os dividendos com juros e correção monetária para quem age de maneira antiética. Portanto, fazer o bem é uma questão de inteligência. Ser ético é uma questão de ser inteligente. Encarar o mundo extrafísico, o invisível, e nós, os habitantes deste mundo invisível, como parceiros, é inteligente. Nós não temos varinhas de condom, nem varinha do Harry Potter, para fazer os milagres que muita gente espera. Mas nós temos a capacidade de estar ao seu lado.
de te ajudar, se você der o passo, se você quiser um parceiro, se você estabelecer em você próprio, dentro do seu interior, minimamente uma atitude condizente com a sua fala. Coerência é atitude que seja condizente com aquilo que se prega, com aquilo que se fala. Não se espera a perfeição, mas deseja-se o mínimo de coerência. Com isso você já atrai as forças sublimes da vida, as energias positivas, e afasta imediatamente aquelas energias discordantes, que muitas vezes podem atrapalhar. Então esteja atento a isso, para que você entenda um pouco mais sobre a segurança energética, espiritual e até física. Saiba que o ser humano exala luz, mas exala também odores, aromas. Na sua aura, tudo é perceptível, inclusive pelos animais. Vamos investir nisso então, nesse mergulho interior. E não pense você que vai ficar por aí, porque quando você desencarnar e estiver do lado de cada vida, você vai ver que o sistema de aprendizado é eterno. Ninguém ascende a nenhuma posição do lado de cá se não faz através do suor e do trabalho. Ninguém chega ao pódio sem ter derramado suor e sem ter deixado pedaços de si pela caminhada. Mérito, esse é o discurso dos religiosos, porque ninguém os tem. Temos trabalho, investimento. Quem não investe no seu próprio conhecimento, quem não abre mão dos pieguismos religiosos, da miserabilidade humana, de querer tudo para si e nada para o outro, quem não investe poderosamente no seu aprimoramento espiritual, intelectual, profissional, social, emocional, qualquer coisa que seja, se você não investir, não chegará ao pódio da vitória. Porque a coroa da vitória é daqueles que estudam, que trabalham, que investem sem medo e com ousadia. Fica a palavra aqui de veludo para quem gosta e para quem não gosta. Boa noite para vocês. Que o homem grande te abençoe.